Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2020 aqui no canal Adriana Freitas Desenvolvimento Humano. Hoje, aproveitando que é 1º de janeiro, eu vou compartilhar com vocês um conhecimento sobre programação para o seu ano de 2020. Muitas pessoas gostam de usar esse período do ano para fazer um planejamento, para escrever as suas metas para cumprir durante esse ano. E essa programação, ela é diferente de só escrever uma lista de metas. Ela é uma programação mais completa, com mais elementos, com mais riqueza de detalhes e que ajuda a gente a clarear mais o nosso compromisso com nós mesmos para o nosso ano de 2020. Então, para você se preparar para fazer essa programação, separe um dia que você possa ficar tranquilo, calmo na parte da manhã. Então, você acorda o mais cedo possível dentro da sua programação de horário e você primeiro vai fazer um exercício físico. Você pode fazer uma caminhada, ou uma corrida, ou academia, ou uma aula de yoga em casa, mas faça um exercício que gere uma intensidade, gere um esforço aí do seu corpo. Isso é para gerar as cargas elétricas. As cargas elétricas, elas potencializam a energia do nosso corpo e elas aumentam também o nosso funcionamento cerebral, aumentando a ciclotimia das ondas cerebrais, que isso tem uma intenção interessante na hora da gente escrever, na hora da gente planejar e fazer a nossa programação. Então, estando preparado com o seu exercício físico pronto, então você vai sentar com o seu caderninho ou com as suas folhas de programação. E aí, gente, a primeira etapa aqui do seu exercício é fazer uma queima do passado. Então, durante 4 minutos, você vai escrever numa folha tudo aquilo que você não quer repetir mais do seu passado. Todas as lembranças negativas, os sentimentos difíceis, os problemas que você teve. Então, durante 4 minutos nessa folha, você escreve tudo que você não quer mais, que você não quer repetir. Aí, depois, você vai tirar mais 3 minutos e vai escrever tudo de positivo do seu passado, o que foi bom, o que você gostou, o que valeu a pena, né? E aí, gente, podem vir memórias só do ano de 2019, mas podem vir memórias anteriores também. Coloca tudo que vier, não tem limite não tem restrição. Então aí você fez a lista também, a segunda, né, das coisas positivas do seu passado. E aí o terceiro momento vai ser você fazer uma queima dessa folha do passado negativo. É como se fosse um pequeno ritual para fechar essa parte da queima do negativo, né? A gente precisa ter consciência. Por que a gente faz nessa lista? Porque nós precisamos ter consciência daquilo que nós não queremos para o nosso ano de 2020. E aí a gente vai queimar como um simbolismo de deixar o passado para trás, né, de ir adiante. A gente reconhece, a gente tem consciência, mas a gente quer ir além, a gente quer deixar o passado negativo para trás. E a folha escrita com o passado positivo, você guarda dentro de um livro importante para você, um livro sagrado, um livro simbólico aí da sua vida. Então essa é a primeira etapa aí da nossa programação, é entender o que a gente não quer mais. E aí a segunda etapa vai ser a preparação daquilo que a gente realmente quer. Então você vai pegar um outro papel, você vai fazer uma lista dos desejos que você tem aí para o seu ano. Então capricha, essa não tem limite de tempo, fique o tempo necessário que for para você escrever tudo o que você deseja para o seu ano de 2020. Escrito tudo, então você vai escolher um foco.
Esse foco pode ser no máximo 2 desejos dentro dessa primeira lista que você fez, para você detalhar o planejamento. Por que a gente escolhe só 2? Ou no máximo 2? Porque a gente precisa detalhar, a gente precisa trabalhar em cima de um foco específico. Quando a gente deixa sem foco, muitas possibilidades, a gente tem uma tendência a não trabalhar, a procrastinar. Então, quando você seleciona, fica mais fácil e fica mais viável. Escolha focos que são possíveis de serem desenvolvidos durante o ano de 2020. Não escolha focos de muito a longo prazo, né, que não tem como você fazer uma execução. Então, escolher o seu foco, então você vai fazer o planejamento de ações. Nesse planejamento, gente, eu vou colocar aqui para vocês na telinha uma referência de uma tabela para ficar mais fácil aí para vocês verem. Então, você vai fazer na parte primeiro, né, você fez a lista dos desejos. Na segunda parte da tabela, você vai colocar as ações que são necessárias para você desenvolver cada um dos seus focos. Então, no planejamento, por exemplo, esse ano eu quero comprar um carro. Então, lá na parte da tabela do planejamento, eu vou escrever fazer uma pesquisa na internet sobre os carros da categoria que eu quero, fazer uma pesquisa de preços, ir na concessionária escolhida para poder fazer o test drive do carro, né? E aí você vai planejar todas as ações que você precisa para executar aquele projeto, aquela meta específica, aquele foco. Aí, feito isso, você vai colocar numa terceira parte da tabela as datas para a realização, que é uma forma de colocar limite em nós mesmos, porque se a gente deixa frouxo, se a gente não coloca uma data para realizar, então a gente costuma procrastinar mais. Então, aí, com essa forma aí de colocar a data, gente, nem sempre vai dar certo uma data específica, mas a gente pode refazer a parte das datas. Não é uma coisa rígida e fechada, não, mas é uma referência para a gente não fazer a gente procrastinar, porque se deixar por conta da gente, muitas vezes a gente acaba se enganando, se enrolando, se sabotando. Então, isso é para ajudar a gente a não fazer esse processo de autossabotagem, né? Então, feita essa parte aí das listas, do planejamento, da programação, das datas, então a gente passa para a terceira etapa da nossa programação. Nessa terceira etapa, então a gente vai fazer como se fosse uma canalização de emoções para que aquele projeto se realize. Então, a gente já fez a parte racional, agora a gente vai colocar a parte da emoção. As nossas emoções, elas são muito poderosas, elas são energias muito intensas e muito produtivas, e a gente precisa aprender a canalizar essa emoção e direcionar essa emoção para aquilo que a gente quer realizar. Então, eu vou com as minhas listas em mão, com o meu planejamento em mão, então eu vou buscar lembrar de um momento que eu senti uma emoção forte, especialmente para a programação. Lembrem-se de um momento que você realizou algo e ficou muito satisfeito de ter realizado, deu aquela sensação de conquista, de dever cumprido, de sentir-se capaz
de fazer aquilo que você deseja fazer. Então você vai trazer à tona essa memória, né, dessa lembrança de uma conquista que você teve. E aí você vai programar o seu planejamento, o seu foco com essa emoção, né? Então você vai colocar, né, lembrar, trazer emoção à tona na sua mente e canalizar essa emoção, direcionando ela para o seu planejamento. Aí por exemplo, né, se você tiver com a questão do carro, né, e você fez a programação, fez o planejamento, aí trouxe aquela emoção e você pensa assim, nossa, da mesma forma que eu consegui realizar o outro desejo, eu vou conseguir realizar esse desejo e esse planejamento que eu estou fazendo para o meu ano de 2020. Aí você coloca toda essa emoção na sua mente, nessa intenção para o seu planejamento. E você vai falar o seguinte comando: eu ordeno ao meu cérebro que obedeça a minha vontade e cumpra essa programação todos os milésimos de segundos, minutos, horas, dias pares e ímpares, semanas, meses, anos, de hoje até dia 27 de março de 2029. E aí, gente, você fecha a sua programação com esse comando. Aí a gente fechou. Se você precisar rever o comando, volta um pouquinho aí no vídeo e escreve, grava esse comando aí, porque ele é o fechamento aí da sua programação emocional em relação ao seu foco, ao seu desejo. Aí, gente, então, como eu falei para vocês, a gente pede para fazer na parte da manhã, porque aí na parte da tarde você precisa executar pelo menos uma das ações que você colocou lá no seu planejamento para aquilo acontecer. Então, por exemplo, se eu programei a questão do carro, então eu posso ir numa concessionária qualquer para fazer uma visita e ver os carros que eu gostaria de ter. Né? Mas tem que executar pelo menos uma ação para fortalecer a sua programação, que é colocar em prática. Nenhuma programação só da cabeça funciona, então a gente precisa colocar em prática, pegar e fazer alguma coisa. Esse pega e faz é muito importante aí na nossa programação. Beleza, pessoal? Então essa é uma dica excelente de programação aí para o seu ano. Espero que vocês tenham aproveitado e possam aproveitar essa dica e realmente fazer o seu ano de 2020 um ano excelente, maravilhoso, cheio de realizações. É isso que eu desejo para vocês, de coração para coração. Um abração a todos, um ótimo 2020 e até os próximos vídeos.